Essa aula de hoje, no módulo 1, roteiro 4, ela trata da importância dos benefícios e a maneira correta de orar. Uma aula que fala da prece. Nessa aula nós temos alguns objetivos específicos. Inicialmente é conceituar a prece, identificar os benefícios produzidos pela prece, explicar à luz do Espiritismo a maneira correta de orar e os tipos de prece e sua importância numa reunião mediúnica. Nós conceituamos a prece dentro do estudo da mediunidade como um dos pilares desse estudo da mediunidade. A propósito, acerca do estudo da mediunidade, nós teríamos dentre esses pilares a prece, a irradiação mental, a harmonização psíquica e a percepção psíquica. Portanto, a prece é um elemento fundamental para o estudo da mediunidade. Mas o que seria? Qual é o conceito de prece? Prece é o ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Nesse sentido, nós devemos levar em conta 3 aspectos. O primeiro é louvar, o segundo é pedir e, finalmente, o último seria agradecer. Se nós conceituamos prece, a identificamos dentro da mediunidade como esse elemento fundamental para o desenvolvimento do médium, nós vamos perceber que a prece tem uma importância que ela permite que o homem obtenha o concurso dos bons espíritos no momento em que eleva o pensamento. Então essa importância fundamental é esse elo de ligação. Dentro desse aspecto da mediunidade, ou de uma prece, nós vamos ter sempre, de um lado, uma vontade de apelo e, do outro lado, uma vontade de aceitação, que é levado em conta o nosso mérito, a nossa capacidade que nós temos de receber. Então, essa oportunidade de colocar o homem em contato com os bons espíritos, que é permitido pela prece, faz com que o homem adquira uma força moral, ou seja, essa força que é necessária para que nós possamos vencer essas dificuldades que nos impedem o crescimento, ou seja, e voltarmos ao caminho reto. Então a prece, ela nos coloca, ela nos permite essa aproximação com a espiritualidade e ela traz algumas modificações de cenário, modificações de postura da nossa vida. Além disso, ela tem uma importância fundamental que é desviar de nós os males, né? que são atraídos pelas nossas próprias faltas. O homem que bem pensa, que tem o hábito da prece, ele tem em torno de si uma proteção maior. É como se fosse ali um antídoto para essas dificuldades naturais da vida. Nem sempre a prece vai resolver os nossos problemas, mas com certeza ela vai nos dar força, vai nos dar energia para que nós possamos suportar. E não tem assim uma fórmula miraculosa, uma receita de bolo para a prece. Assim, o poder da prece está exatamente no pensamento. Como nós identificamos no passe também a questão do pensamento, na transmissão do fluido, a prece também vai encontrar no pensamento o seu fulcro principal, posto que esse desejo que nós temos, a mente elevada, a vontade, a fé viva e a certeza de que nós vamos alcançar os nossos desejos ou vamos obter forças para superar determinada dificuldade, isso modifica a nossa estrutura mental. Modifica esse cenário de pessimismo, de dificuldade e nos fortalece, nos dando a certeza de que nós vamos ultrapassar aquela dificuldade, que as coisas vão se tornar realmente menores, como de fato acontece. Kardec vem dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, que está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, em todos os momentos. Todos os momentos que nós sentirmos desejo, que nós estamos passando uma dificuldade, ou uma mudança, um desequilíbrio ali, a prece é fundamental para que nós possamos nos reencontrar. O que se pergunta, geralmente, é se existe uma maneira correta de orar, se existe uma fórmula, se existe, sim,
Naturalmente, as religiões tradicionais elas vêm trazer algumas fórmulas de oração, mas que isso certamente não interfere e nem modifica as propriedades da prece. A verdadeira maneira correta, não é, de orar segundo a doutrina espírita é que a prece ela não deve ser recitada, ela deve ser sentida. Por quê? Porque como nós, ao conversarmos com alguém com o qual nós temos uma identificação, que nós respeitamos, nós sentimos essa pessoa, nós nos abrimos com essa pessoa, com Deus mais ainda, porque a prece, na verdade, é uma conversa que entretemos com Deus. Joana de Ângeles, quando ela trata da questão da prece, enfim, desse processo do homem retornar a si próprio, ela vem nos orientar dizendo: silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Ora de início e ausculta a consciência. Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirá palavras acalentadoras e verá que pessoas queridas acercam-te de ti. Isso é importante observar, porque é esse momento em que nós estabelecemos a sintonia. No momento em que nós elevamos o pensamento ao plano mais alto, e aí não basta apenas elevar o pensamento ao plano mais alto, mas esse pensamento ele tem que ser movido, o elemento propulsor dele deve ser o desejo e, sobretudo, o bom sentimento. Nesse momento nós rompemos essas barreiras que dificultam a aproximação com a espiritualidade e nós estabelecemos então um contato direto. É por isso que Jesus define uma maneira correta de orar. E ele vem questionar exatamente a postura daquelas pessoas que oravam em praça pública, aos altos brados, e ele fala com seus discípulos, ele orienta que não vos porteis como os fariseus, que são como sepulcros caiados, ou seja, aquelas pessoas que em altos brados fazem proselitismo e querem que todo mundo veja a sua oração em praça pública, e que na verdade a prece deve ter algumas qualidades. E essas qualidades, elas são demonstradas por Jesus, a qualidade da prece, especialmente na oração do Pai Nosso, que indubitavelmente é o maior modelo, ou seja, é o modelo de perfeição de uma maneira correta de orar. Ou seja, quando Jesus ele nos ensina o Pai Nosso, ele estabelece naquela oração exatamente esses três aspectos, do louvar, do pedir e do agradecer. Inicialmente ele louva a Deus, ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é um louvor a Deus que Jesus faz naquele momento e que nós devemos ter essa preocupação. Mas ele estabelece também o agradecimento, ele, além do louvor, ele agradece, ele coloca a questão do perdão, ele coloca todas as situações do homem dentro de um contexto de uma única oração. Onde ali a gente percebe que em nenhum momento os ensinos de Jesus entram em contradição. Da forma que ele ora o Pai Nosso, é a forma que ele se comporta com relação ao ensinamento. Quando Jesus nos ensina a amar o próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas, a nos amar a nós mesmos, isso está contido dentro da prece. No momento em que nós agradecemos a Deus, que nós pedimos pelo próximo, que nós nos preocupamos com o perdão. Então, as qualidades que a prece deve ter, elas estão fundamentadas inicialmente no Pai Nosso. Nós não precisamos só estar fazendo cópias ou inventando um palavreado inútil, cheio de fórmulas, um balbuciar de uma série de coisas, uma movimentação de lábios, se não houver um recolhimento, um retorno da mente para Deus. No momento em que nós vamos orar, quando Jesus nos ensina, não devemos nos pôr nunca em evidência, mas devemos orar em secreto. Jesus está dizendo que orar não significa orar em secreto, não significa orar escondido, mas secreto no sentido de sentimentos, de recolhimento, de respeito,
aquele que nós vamos louvar, aquele ao qual nós vamos pedir e que também vamos agradecer. Então esse em secreto é um recolhimento íntimo e Jesus solicita que nós entremos no nosso quarto, que nós não nos portemos como os fariseus orando em praça pública. Exatamente porque não é pela multiplicidade de palavras que seremos atendidos, não é pela quantidade do que a gente está dizendo, pela elaboração do que nós fazemos da prece. A prece vai ser levada em conta o que Deus vai perceber inicialmente se nós merecemos receber aquilo que nós estamos pedindo. Se nós formos observar a questão dos nossos filhos, que a todos os momentos nos pedem uma série de coisas, e a gente observa e orienta eles também, que nem sempre aquilo que eles estão pedindo é necessário, eles precisam ou que merecem naquele momento. Então, guardando as devidas proporções, Deus também, a nos observar, sabe exatamente o que nós necessitamos. E algumas pessoas até falam, mas se Deus sabe o que a gente precisa, a gente vai orar para quê? Eu retorno à questão do maior mandamento. Quando Jesus é questionado pelos fariseus acerca do maior mandamento, e ele diz, tu bem o sabes, amarás teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito. E o segundo mandamento semelhante a este dos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ali está estabelecendo 3 deveres. O primeiro dever para com Deus. Então é esse dever de louvar a Deus que nós temos a todo momento, de tudo que nós fizermos, se agradecermos a Deus, ainda é pouco. E o segundo mandamento, que está contido 2 deveres, que é amar o próximo e amar a nós mesmos, é essa obrigação de amar o próximo, é de perdoá-lo e de nos perdoarmos também quando devemos aceitar os nossos fracassos, lidar com as nossas dificuldades. Então, no momento da prece, a gente vai perceber que vai contextualizar uma prece ou vai elaborar uma prece de acordo com a necessidade por um processo de autoconhecimento daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente realmente necessita. O perdoar sempre é esse elemento fundamental. É por isso que Jesus diz que nós devemos orar secretamente. Porque esse secretamente é nos aprofundar nos escaninhos da nossa alma, é penetrar dentro de nós mesmos e perceber inicialmente, antes de pedir qualquer coisa, aquilo que realmente nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, aquilo que realmente vai ser bom para nós. Muitas vezes nós não precisamos de uma coisa resolvida, mas precisamos de força para suplantar, para passar por aquela dificuldade. Outra qualidade da prece é que essa prece deve ser inteligível, ela tem que ser entendível. Ou seja, não adianta você estar elaborando um discurso, uma prece com palavras muito rebuscadas, se aquela coisa se torna um discurso vazio, se não consegue, as pessoas que estão participando daquela prece não conseguem entender. Ou seja, a simplicidade, a pureza de coração, porque quem ora sem compreender o que diz, habitua-se a valorizar mais as palavras que os pensamentos. E o que vale, na verdade, são os pensamentos, não são as palavras. Paulo de Tarso nos fala com muita lucidez que se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala estrangeiro para mim. Então a prece, a principal qualidade dela é que ela tem que ser simples, é que ela tem que ser clara, é que ela tem que ser inteligível, ela não pode ser longa, ela não pode ser rebuscada, ela não pode ter uma fraseologia inútil, como nos ensina Kardec. Ela tem que ser objetiva. É porque é uma conversa, como eu disse inicialmente. Se nós estamos conversando com Deus, essa conversa ela tem que ser o mais simples possível, a fim de que haja uma aproximação. A própria estrutura verbal que eu coloco dentro desse diálogo com alguém, ele vai me afastar dessa pessoa ou me aproximar, dependendo da estrutura do que eu vou conversar. Se eu me expresso numa situação normal, de forma muito rebuscada, as pessoas têm dificuldade em me entender e de conversar comigo. Se eu estou conversando com Deus, é uma conversa entre pai e filho, é uma conversa franca, uma conversa simples, uma conversa na qual eu devo conhecer os meus limites e que devo obedecer à vontade de Deus. Então,
dentro da doutrina espírita, dentro desse roteiro, as obras espíritas elas vêm nos ensinar acerca dos tipos de prece. Se nós dissemos que o Pai Nosso resume todos os deveres do homem, e a gente falou aqui em 3 deveres, todas as preces elas podem ser definidas como sendo um apelo da nossa alma em ligação instantânea com o mundo espiritual. Segundo os princípios de afinidade estabelecido para que isso aconteça. A prece, qualquer que seja ela é uma ação. Ela é uma ação provocando uma ação que lhe corresponde. Se cada prece, cada emissão de força se caracteriza por uma determinada potência, por uma frequência que nós emitimos, e todos estamos cercados, nós sabemos que todos nós estamos cercados por inteligências, que nós nunca estamos sozinhos. Nesse sentido, quando a gente vai perceber que os tipos de prece trazidos pela literatura espírita, que a prece vertical é aquela prece que, como a própria configuração nos mostra, vertical está no sentido de subir, de elevação, não apenas de situar Deus em um plano na vertical, né? Não é necessariamente disso, mas é vertical no sentido de elevação, que é um entendimento de que é para cima. É uma prece que vem dotada de bons sentimentos. Quando Jesus repreende os fariseus, dizendo ele que hipócritas não acerca do formalismo, não é aquilo que entra pela boca do homem que faz mal, mas é aquilo que sai da boca, porque aquilo que sai da boca está inicialmente movido pelo sentimento. As nossas palavras elas são o resultado da nossa reação mental, da nossa reação dos nossos sentimentos, daquilo que nós elaboramos dentro do nosso coração. E nós as expressamos e elas seguem carreadas desse sentimento, seguem impregnadas, né, dessa condição que nós colocamos no momento em que pressupõe, que antecede essa emissão verbal. Se essa emissão verbal, se essa prece, ela é inicialmente elaborada no nosso coração, com bons sentimentos, com o louvor a Deus, com respeito a Deus, com o dever de louvar a Deus, daquilo que a gente quer buscar, do contato que a gente está tentando com a espiritualidade, com essa fé, certamente essa é uma prece vertical, porque a mola propulsora, o elemento propulsor dessa prece é o bom sentimento. E naturalmente a vontade e a fé está dentro desse contexto. Mas nós temos também o que os espíritos chamam de prece horizontal. É aquela incapacidade que nós temos ainda, que as pessoas têm e que nós temos também, de expressar esses sentimentos mais elevados com mais firmeza, com uma fé viva, com uma certeza e com a facilidade que nós devemos estar buscando para expressar os bons sentimentos. Então essa prece essa prece horizontal, ela nos situa dentro de um plano terra-terra, porque ela alcança apenas aquilo que faz eco conosco, aquilo em que nós, os pensamentos com os quais nós nos locupletamos, as sintonias que nós estabelecemos pelos nossos desejos, pelas nossas atitudes. Bom, se nós conhecemos os elementos negativos que são traduzidos pelas chamadas preces descendentes, que são essas invocações que as pessoas fazem buscando vingança, buscando fazer o mal ao outro, nós vamos encontrar também, essas são bastante conhecidas, a gente conhece bastante isso no dia a dia da nossa sociedade, pessoas que utilizam-se dessa prece descendente, que eu certamente eu não chamo de prece, mas de uma invocação de uma espiritualidade menos feliz. Nós vamos encontrar nas obras espíritas, na obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, um exemplo de prece de Eveline, que é uma prece que envolve muito sentimento, muito amor, que é uma prece vertical, também chamada de prece refratária, que ela vai alcançar parâmetros mais altos, elementos mais altos, enfim, planos mais altos, através especialmente do sentimento que move aquela solicitação. Nós somos eternos pedintes e
e estamos sempre solicitando a bondade divina que acolha os nossos desejos, acolha as nossas súplicas, no sentido de estabelecer o equilíbrio, enfim, de trazer um benefício. E a gente vem perceber que na reunião mediúnica também esse pedido ainda se faz muito presente. Mas a prece tem uma importância fundamental dentro de uma reunião mediúnica. A primeira importância da prece dentro da reunião mediúnica é a preparação para a reunião mediúnica. Se eu disse que pela prece o homem atrai a presença dos bons espíritos, o concurso dos bons espíritos, essa prece, quando o dirigente está percebendo que está se aproximando do início da reunião mediúnica, ele ali já buscando aclimatar, buscando harmonizar os participantes da reunião, a gente diminui um pouco a luz e já eleva uma prece tranquila. E é importante observar que essa prece que precede o início da reunião mediúnica, ela não deve ser longa. O tempo na reunião mediúnica ele é muito limitado pela quantidade de irmãos sofredores, de espíritos sofredores que vão ser atendidos. E se o dirigente passa 10 minutos gastando esse tempo com uma prece, está atrasando o atendimento à espiritualidade, aos irmãos que necessitam de auxílio. Ali, às vezes, em 5 minutos, você consegue auxiliar um espírito por uma ação fluídica, por uma ação anímica, e esse tempo muito longo também provoca uma desconcentração dos participantes da reunião mediúnica. Então, a prece de início da reunião mediúnica, aquela prece que atrai o concurso dos bons espíritos, ela deve ser uma prece breve, ela deve ser uma prece concisa, de abertura dos trabalhos, dando ali, enfim, o início aos trabalhos mediúnicos. A prece, ela tem esse fundamento dentro dos trabalhos espíritas, não é simplesmente por uma questão de forma, mas se nós pegarmos os elementos que antecedem aqui, que nós falamos antes, ele promove o concurso dos bons espíritos, é uma modificação mental, ela tem o poder, ou seja, ela tem a ação de modificar o ambiente fluídico, de expelir, de tirar esses fluidos deletérios, enfim, de higienizar o ambiente. E essa preparação, esse contato, essa ligação, eu diria que é o chaveamento que nós fazemos com a espiritualidade no momento em que nós nos ligamos com a prece. Então, iniciamos o trabalho, iniciamos com fortaleza, chaveamos com a espiritualidade com a prece e ali já se dá início. Durante a reunião mediúnica, o Espiritismo também aconselha o hábito da prece. E aí nós vamos encontrar situações em que essa utilização ela é bastante interessante. O médium, ainda na situação em que nós estamos, nós temos uma flutuação mental muito grande. E, ora, nós estamos ali dentro do grupo mediúnico, ora, nós estamos fora, com pensamento distante em outro lugar. Jesus nos ensina que ali onde está teu tesouro, ali estará teu coração. E muitas vezes essa ação de flutuação ela é provocada pela espiritualidade menos feliz, que objetiva atrapalhar os trabalhos ou retirar a qualidade, trazendo essa descontração, essa desconcentração aos médiuns. A prece, então, ela tem o sentido de reequilibrar nesse aspecto as mentes e retomar a concentração do grupo para as ações mediúnicas que estamos empreendendo. Um outro aspecto é a questão dos espíritos que chegam nessa reunião. Eles estão desequilibrados e a prece acalma. No sentido da prece contra o vampirismo espiritual, a oração é o mais eficiente antídoto contra o vampirismo, posto que a oração vem modificar essa postura mental, vem modificar essa emissão fluídica. É um antídoto fantástico que os Espíritos nos permitem, que nós utilizamos pela força da vontade e da fé.
Bom, essa aula de hoje, no módulo 1, roteiro 4, ela trata da importância dos benefícios e a maneira correta de orar. Uma aula que fala da prece. Nessa aula nós temos alguns objetivos específicos. Inicialmente é conceituar a prece, identificar os benefícios produzidos pela prece, explicar à luz do Espiritismo a maneira correta de orar, que é levado em conta o nosso mérito, a nossa capacidade que nós temos de receber. Então, essa oportunidade de colocar o homem em contato com os bons espíritos, que é permitido pela prece, faz com que o homem adquira uma força moral, ou seja, essa força que é necessária para que nós possamos vencer essas dificuldades que nos impedem o crescimento. Ou seja, e voltarmos ao caminho reto. Então a prece, ela nos coloca, ela nos permite essa aproximação com a espiritualidade e ela traz algumas modificações de cenário, modificações de postura da nossa vida. Além disso, ela tem uma importância fundamental, que é desviar de nós os males, né? que são atraídos pelas nossas próprias faltas. O homem que bem pensa, enfim, que tem o hábito da prece, ele tem em torno de si uma proteção maior. É como se fosse ali um antídoto para essas dificuldades naturais da vida. Nem sempre a prece vai resolver os nossos problemas, mas com certeza ela vai nos dar força, vai nos dar energia para que nós possamos suportar. E não tem assim uma fórmula miraculosa, uma receita de bolo para a prece. Assim, o poder da prece está exatamente no pensamento. Como nós identificamos no passe também a questão do pensamento, na transmissão do fluido, devemos levar em conta 3 aspectos. O primeiro é louvar, o segundo é pedir e, finalmente, o último seria agradecer. Se nós conceituamos prece, a identificamos dentro da mediunidade como esse elemento fundamental para o desenvolvimento do médium, nós vamos perceber que a prece tem uma importância que ela permite que o homem obtenha o concurso dos bons espíritos no momento em que eleva o pensamento. Então essa importância é fundamental, é esse elo de ligação. Dentro desse aspecto da mediunidade, ou de uma prece, nós vamos ter sempre de um lado uma vontade de apelo e do outro lado uma vontade de aceitação. E os tipos de prece e sua importância numa reunião mediúnica. Nós conceituamos a prece dentro do estudo da mediunidade como um dos pilares desse estudo da mediunidade. A propósito, acerca do estudo da mediunidade, nós teríamos dentre esses pilares a prece, a irradiação mental, a harmonização psíquica e a percepção psíquica. Portanto, a prece é um elemento fundamental para o estudo da mediunidade. Mas o que seria? Qual é o conceito de prece? Prece é o ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Nesse sentido, nós levamos